Oi, gente. A gente vai dar início agora à segunda roda de conversa. Essa segunda roda de conversa faz parte do projeto Cineclube Patrícia Ferreira para Itiapã. Essa segunda sessão, ela refere-se à sessão de mulheres indígenas, né, que esse ano leva o nome de um ensaio sobre o sagrado. Essa nossa segunda edição, ela foi contemplada pelo edital Tiago de Mello, através da Manaus Cult, que é a prefeitura, através da prefeitura aqui da cidade de Manaus. Esse ano a gente tem parceria junto com a Filme da Vida, né, com a curadoria da Jake Praia. Hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre a nossa mediação, quem vai estar responsável é a Jade Kokama, e falar um pouquinho também das mulheres que vão estar aqui conversando com a gente sobre o processo criativo. A gente teve um imprevisto com a Lili Baniwa, que é a diretora do filme Oni, que ela não pôde estar presente, e a gente está na espera também da chegada da Tipo UC, que teve um contratempo a caminho da comunidade. Mas aí a gente fica esperando ela ao longo da conversa. Hoje a gente tem a presença da Jade Kokama. A Jade, ela é presidente da Associação Akin, ela é professora indígena e ativista do movimento indígena e ativista também da comunidade LGBTQIAPN+. A gente vai ter a presença da Sileuza também, que é a diretora do filme Os Espíritos Só Atendem Nosso Idioma. A Sileuza, ela nasceu na aldeia do Paredão, ela sempre frequentou escolas indígenas até o ensino médio. Ela gosta de trabalhar na comunidade, no movimento indígena, por isso ela já trabalhou para a Associação Manoc Pita e faz parte também do FEPOIMT. Atualmente ela faz parte do coletivo Ijan Mitili, de cinema Manoc e Miki, e ela acredita que o cinema indígena é um dos meios fundamentais que leva à igualdade social ao mundo. Além disso, a gente vai contar também com a presença da Bárbara Matias Cariri, que é diretora do filme Corpo, Memória Submersa. A Bárbara, ela é artista da cena, escritora e realizadora audiovisual. Ela é doutoranda na linha de artes de cena da UFMG, idealizadora do coletivo Flecha Lançada Arte, autora do livro Pensando a Pedagogia do Teatro, da Sala de Ensaio para a Escola Pública. Ela roteirizou e dirigiu os documentários Acesso Fogo, de 2021, Cardinal Ave Maria, de 2020 e 2021, e as ficções Mãe Cajarana, de 2018, Urucu, de 2017 e Corpo Memória Submersa, de 2020. O que me leva não é a moeda do bolso, de 2022, Desterro, de 2023. A obra Mãe Cajarana foi apresentada na Mostra Amotoara, Olhares de Mulheres Indígenas do Cinema, em 2020. O roteiro Acesso Fogo foi desenvolvido para o projeto Aribaçã da Lei Aldir Blanc de 2020. Em 2021, ela concorreu com Santa Pedra e Urucu na Mostra em Curtas. O que me leva não é a mercadoria de bolso e Mãe Cajarana, foi apresentada no Ecos Indígena Film Festival de 2023. Vou falar também um pouquinho da Tipuici, que não está aqui presente, mas daqui a pouco deve estar chegando. Ela mora na aldeia 13 de Maio. Ela é diretora do filme Tecendo Nossos Caminhos. Ela é da terra indígena Iranti, do município de Bras Norte, no Mato Grosso. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Mato Grosso e mestranda em Antropologia Social pela USP. Atua como agente de saúde indígena e é professora articuladora da Rede Estadual de Ensino. Ela começou a trabalhar com audiovisual em 2009 e em 2019 ela retoma a fazer filmes. Ela também faz parte do coletivo Ijan Mitili, de cinema Manoc e Miki. Eu passo agora a palavra para a Jade, que vai encaminhar com a moderação da mesa. Obrigada, gente. Obrigada. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. E aí, guerreiras? Tudo bem com vocês? Só eu quero ouvir a voz de uma por uma das que estão convidadas, né, de hoje. Queria ouvir um pouquinho, só para dizer, quero saber se vocês estão bem. Oi, Jade, tudo bom?
Eu tô boa. Que bom. Ah, Sileuza. Tá desligado o teu microfone. Oi, Jade, estou bem também. Boa Ah, tarde aí que para vocês. bom. Que lindas. Que bom. Fico feliz que nós todos estamos bem, né? Graças a Deus. Vamos lá, então, né? Bater esse papo, né? Eu estava vendo aqui, lendo um pouco do roteiro, um pouco da sinopse dos filmes, né? E é muito interessante a gente trocar essa ideia, bater esse papo, que falar de mulher indígena é muito importante, né? Então, nós, povos indígenas, somos muito agraciados por essa roda de conversa hoje. É muito importante. Bom, eu tenho uma pergunta, meninas. Estou triste que as outras duas não quiseram, eu queria conhecê-las, não puderam. Eu espero que a outra TPU se consiga participar para a gente conversar mais um pouquinho também. Mas teve um imprevisto com a outra moça lá também, outra parenta, mas vai dar tudo certo, não foi dessa vez, mas vai ter outras oportunidades. Assim, eu espero. Bom, eu quero, cada uma de vocês que estão aí, a Bárbara e a. Eu tenho que decorar o nome de vocês. A Bárbara. Deixa eu ver aqui, eu esqueci da outra mocinha. Não se preocupe, é assim mesmo, tá? Vocês terão 30 minutos, né, para vocês comentarem. Eu quero saber, e todos que estão assistindo a gente aqui, a gente quer saber também um pouco sobre como foi o processo criativo, né, de cada filme que vocês colocaram, por exemplo, aqui da Sileuza. O filme Os Espíritos Só Entendem o Nosso Idioma. É muito. Eu estava lendo aqui, estou curiosa, estou querendo saber mais sobre esse filme, que é muito interessante. Eu estava lendo aqui sobre os anciões da população Manoque. É muito legal, é muito bom de saber. E você terá 30 minutinhos, Sileuza, para você falar um pouquinho como foi o processo criativo desse filme, para a gente aí ouvir um pouquinho e depois a gente vai abrir o espaço para perguntas, tá bom? Pode ficar à vontade. Bom, esse filme a gente iniciou ele em 2019, né? É, foi na época que a gente estava começando o resgate do nosso idioma. Aí teve um programa, né, também que foi ali e teve um grupo, na verdade, né, de cineastas indígenas do Canadá. Aí elas vieram visitar a aldeia. Aí elas mostraram o filme delas também e tal. E a gente ficou interessado, né? Na época ficou interessado de fazer, porque até então a gente nunca tinha mexido ainda com o cinema indígena. Aí, na época, foi, foi vários jovens, né? Tá ali para fazendo as propostas de como que poderia fazer esse filme. E até então, aí que os meninos me convidaram, né? Aí, na época, eu estava com minha filha de 8 meses. E eles abriram esse espaço para mim estar lá participando, sempre me apoiando, né? Os meninos nunca me deixaram de fora. Na verdade, eles que pensaram, né? Por que não colocar ela, né, como protagonista lá desse filme? Aí, daí eu fui participar com eles, eles sempre tiveram lá dispostos, apesar de que tinham momentos que eu, como mãe, não podia estar lá, né? Mas eles sempre tiveram essa paciência comigo. Aí a gente foi vendo, né, como poderia ser feito esse filme desde, desde a época, né, dos jesuítas. E a gente foi na aldeia, né, onde tinham os mais velhos para estar falando para a gente como que foi, né, esse processo. E no filme que foi contado, né, é, os, como que eu posso falar? Onde foi onde foi acontecido, né, esse processo dos religiosos, foi na outra aldeia. Aí foi mais
um, um trabalho para a gente estar indo até lá, e a gente não tinha como ir, fomos buscando, né, daqui e dali, como que a gente conseguiria ir até lá. E a gente marcou, aí teve um dia que a gente conseguiu ir até lá, fazer esse registro, né, de estar contando de tudo que aconteceu antes, dos religiosos, onde que eles foram catequizados, os mais antigos, e até então, dali que começou, né, a perca do nosso idioma, porque ali foi praticamente proibido, né, de falar o nosso idioma, e somente o português. Português que era a língua que os padres, né, madres falavam para eles falar. E ali também aconteceu o casamento com outras etnias, né? Outras etnias, então eles não entendiam entre eles. Mandou que casava com outras etnias e o único idioma para eles estar se comunicando era o português. Então ali também começou um pouco da perca, né, do nosso idioma. E aí a gente foi contando um pouco, foi escrevendo, né, cada um colocava a sua opinião do que podia colocar ali. O André também ajudou muito, ele escreveu, né, o relato lá. Aí ele passou para mim, né, tá vendo se poderia estar colocando assim, qual era a minha opinião. E teve umas frases lá que foi falando para ele, né, como poderia estar colocando, como que era a gente, como que a gente sentia como jovem, né, para ele estar colocando ali. Aí eu também fui escrevendo junto com ele, né, colocando um pouco dos meus sentimentos ali. E assim foi feito então, os roteiros, né, que a gente colocou um pouco lá, porque o, quando a gente fala com os nossos Ietá, né, que a gente fala Espírito Sagrado, a gente conversa só no idioma, não em português. E aí, mesmo que a gente agora fala só em português, a gente acredita que se um dia a gente morrer, o nosso espírito ainda vai falar o nosso idioma, né, do passado. Ele não vai mais falar o português. Então, por isso esse só o espírito entende nosso idioma, né? Mesmo que a gente, como jovem, ainda não aprendeu, né, totalmente, se a gente for pro mundo dos espíritos, a gente vai falar. A gente vai se entender, né, mais tarde. Acho que era mais ou menos isso. Aqui tá muito quente aqui dentro. O Ai, calor tá beleza. demais, porque eu tô suando bastante. Fica nervosa, não. É uma conversa. Mas que linda história. Tá muito calor. Muito bom. Realmente, está muito quente mesmo. Bom, Hum, Sileuza, que bom, olha, muito bom mesmo. Interessante ouvir essa história, um pouco do roteiro, do criativo do filme. Eu estou curiosa já, estou curiosa, mas espera aí. Agora eu vou passar aqui para a Bárbara contar um pouquinho, Bárbara. Conta pra gente um pouquinho como foi o teu processo criativo do filme, né? Estava lendo aqui também a sinopse do teu filme, que é bem interessante. Corpo, memória submersa, né? E como foi? Me conta um pouquinho pra gente aí, como é que foi o processo criativo? Silas, aguarda um pouquinho aí, Silas. Relaxa um pouquinho, daqui a pouco a gente volta de novo contigo, tá bom? Vamos lá, Bárbara? Oi, pessoal, boa tarde. Eu Boa fui tarde. chegando, nem falei direito. Cangui Caiapri, Cangui Caiá, Cangui Queretu. Bom dia, boa tarde, boa noite, na língua de Zubucuá, Quipeado, a língua da nação Cariri. É, peço licença a vocês, e também agradecer por esse encontro. É um encontro muito bonito, a gente poder estar conversando sobre as nossas invenções, né, digamos assim. Aqui também está muito quente, viu, Sileuza? Muito quente. Eu falo com vocês da cidade de Crato, no Ceará. Eu sou de uma aldeia que fica na cidade de Lavras da Mangabeira, que é a aldeia Marrecas, do sítio Mareco. Fica 2 horas daqui, se for de carro direto. E aí eu tenho esse trânsito entre essa cidade do Crato
e a comunidade que eu nasci e vivi até os meus 17 anos, cotidianamente. Aí depois eu vim estudar, fazer faculdade, eu sou licenciada, sou professora de teatro, sou licenciada em teatro, e aqui tem um fluxo maior para quem vive da arte, né, digamos assim, diretamente. Então, eu moro aqui e fico nesse trânsito, moro aqui e lá, vivo nesse trânsito. O corpo memória submersa, né? É, essa coisa do audiovisual, ela é uma linguagem mais recente na minha vida. Desde muito cedo eu fiz teatro, depois eu fui fazer faculdade, licenciatura em teatro, e, e aí eu comecei a experimentar assim com celular, fazer vídeos e tal. E por muito, talvez por ser licenciada em teatro, eu chamava mais de vídeo performance do que de curta. Então, assim, a palavra cinema, ela chega bem depois, assim, mas a prática chega antes. E aí, o Corpo Memória Submersa é um encontro meu. Hoje eu fiquei pensando assim, como que surge esse filme? Como surgiu esse filme? Esse filme surgiu da necessidade de duas mulheres com história de vidas diferentes, uma mulher indígena, uma mulher não indígena, no caso eu e a Gisele, que a gente estava falando de histórias que são comuns, mas também muito distantes. Então, assim, todo o processo se deu à distância, todo o processo de feitura do filme se deu à distância, se deu através de troca de mensagens, se deu através de duas mulheres que estavam se conhecendo. Eu entrei no doutorado na UFMG, na Belas Artes, e a Gisele entrou no mestrado, e a gente se conheceu durante uma semana, e a gente se aproximou, a gente conversou sobre a vida, trocamos o WhatsApp, e aí veio a pandemia. Então, eu retorno para a aldeia e a Gisele foi para um lugar que ela tinha alugado lá em Minas para ficar. Ficou lá e a gente conversava tanto sobre os problemas da universidade, como lidar com essa pandemia, quando volta, quando não volta, e também sobre a vida. E eu quis fazer uma coisa que eu normalmente não faço, mas assim, eu quis não, isso aconteceu naturalmente. Eu criei toda uma intimidade com Gisele sem falar para ela que eu sou uma pessoa indígena. Eu provoquei a ela a minha identidade por outros caminhos. Porque isso, não sei se vocês percebem, o não indígena, quando chega no lugar, ele não diz eu sou não indígena, eu sou uma pessoa assim assado. Mas o indígena, ele tem que falar, o indígena é a única pessoa que eu tenho que chegar nos cantos e falar. E eu tenho muito orgulho de falar isso, não é sobre isso. Eu pertenço, eu sou da etnia Cariri. Quando eu falo eu sou da etnia Cariri, eu dou à pessoa uma série de informações para ela agir comigo, até porque o indígena parece que é sempre a pessoa distante. E eu sempre falo que eu sou uma pessoa indígena em todo e qualquer lugar que eu chego. Mas nessa relação, nesse encontro com essa outra mulher, eu não falei. Mas eu percebi isso depois, assim, foi uma coisa. Eu percebi que a gente começou a conversar sobre muitas coisas, assim. Eu comecei a falar para ela porque a minha comunidade passou por um ecocídio no final dos anos 90. Mandaram fazer um açude e toda a comunidade foi desterritorializada. Então, o filme fala sobre essa guerra, sem ser direto, né? Ele é bem performático, assim, ele vai falando de outro. Quando eu era criança, cobriram minha casa de água, eu vi a árvore, eu vi o pé de siriguela sendo decapitado, mas eu não digo diretamente, né? Então, eu experimentei também isso enquanto uma escrita, enquanto uma fala do filme, assim. E aí a gente trocava conversas e imagens, e aí começou a pensar nessa ideia de fazer um filme, e fomos captando imagens e trocando imagens. E, e no segundo momento, né, depois que as imagens estão paralelo às imagens, à produção de imagens, a gente também ia pensando, eu ia produzindo escritas, assim. Então, na maioria das minhas cenas sou eu que falo em tempo real,
mas nas de Gisele, a maioria são alguns textos que eu escrevi e ela colocou, ela inseriu no, ela que fez a edição, né? Ela inseriu no, na cena em movimento, assim. Então, assim, é interessante essas rodas de conversa, porque a gente vai pensando nos rastros, né, nas vísceras de um processo criativo, e a gente e é muito interessante porque a gente também descobre sobre a gente, assim. Então, eu fiquei pensando hoje nisso, assim, que eu fiz esse filme com a Gisele, quando eu terminei de fazer, aí eu contei para ela. Eu sou uma pessoa indígena, assim, e ela ficou muito assim curiosa assim com tudo assim, porque às vezes também o não indígena faz uma leitura da gente muito distante, né? É um mundo muito complexo, né? Assim, para como nos olham assim. Mas o filme é sobre essas duas mulheres, né? Essas duas mulheres na relação com as águas, né? Essas águas que são grandes espíritos, assim, são grandes forças, mas essas águas também que elas são o homem, né, o sistema, a máquina, ele coloca a água como ela envenena, né, a água, né? Ela tira o sentido da água que a gente tem. Então, assim, estouram uma barragem, fazem uma barragem, estouram a barragem, mandam fazer um açude, e esse açude vai afogar o rio, esse açude vai, o rio que é um lugar que tinha uma água, que tem uma relação ancestral com aquela comunidade. Essa água vai ter que derrubar todas as árvores, todas as pessoas vão sair dali, daquele território. Então, assim, eu acho que é um filme que dança muito, mas ele está tratando desses corpos que passaram por experiências, né? Que passam de guerra, assim. Um diretamente vivenciado, né? Pensando no corpo indígena, e outro que observa, né? Observa, no caso da Gisela, ela estava com o olhar para o povo Krenak, né? Por causa da questão da barragem. Muito bem, Bárbara, que interessante. Muito, muito, muito interessante. Estou gostando de ouvir vocês contar assim. Eu estou com vontade de fazer pergunta, mas vou deixar para depois. Mas vamos voltar ali com a Cileuza. Acho que passou o calor, né, Cileuza? Um pouquinho. Mas vamos lá. Vou fazer uma provocação para vocês duas sobre a importância da autorrepresentação e a ligação com o sagrado. Os dois filmes têm, eu estava lendo aqui, uma importância e uma forte ligação com o sagrado. Eu vou passar para a Cileuza. Nós temos 30 minutinhos, Cileuza. Você pode falar conseguiu entender a pergunta sobre a representação e a ligação com o sagrado. Explica um pouquinho para a gente. Bom, eu vou falar sobre esse filme, né, que tem tudo a ver com o nosso mundo espiritual. A gente acredita muito que o lado materno, né, tanto é que vem a língua materna vem sobre isso. É muito, assim, muito forte, né, porque na maioria das vezes, os mais antigos, até hoje em dia, os filhos ficam mais com as mães, né, então é daí que eles aprendiam a nossa língua, tanto espiritual também, vem do lado materno, né? E as crianças, os filhos ficavam mais no cuidado da mãe, né? Muito no cuidado da mãe. E daí que vem o aprendizado. Aprendizado e até hoje, né? A gente se comunica, a maioria das mulheres se comunica com os, os espíritos através da língua materna. As mulheres, né? O único momento que as mulheres se comunicam com o mundo espiritual é nos rituais, né? Rituais sagrados do meu povo, né? Que acontece na maioria das vezes, no momento em que, na derrubada da roça, para fazer a plantação dos alimentos. Cada época, tem cada época, né? Para fazer cada processo, cada mês. Por exemplo, nesse mês
no começo desse mês aconteceu, né, o plantio. Aí teve 3 a 4 dias de plantio e na maioria das vezes acontece ali na aldeia Cravari, onde que é o centro, né? E todos se reúnem, param as aldeias, todo mundo vai lá ali fazer o movimento para que a gente possa estar tendo esse contato, né, com o mundo espiritual. E a gente acredita muito que se fortalece muito a comunidade e o povo. Tudo bem, Sileuza, que interessante. Vamos lá, Bárbara, conta um pouquinho pra gente, na tua perspectiva, nesse mesmo filme, tá bom? A ligação com o sagrado. Tu já estava começando a falar antes, mas aí vamos lá continuar. É, não tem assim, não tem exatamente um momento do filme que vai falar de uma parte espiritual, né? Acho que no caso do Memória Submersa, ele o tempo inteiro ele pensa, o tempo inteiro ele está provocando essa questão espiritual que está interligada nos nossos corpos, né? Mas acho que tem um momento que é muito específico, que é aquele momento em que minha mãe tá, aquela mulher que aparece, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, colocando as cinzas da fogueira ao redor da casa, é a minha mãe, Maria Marinês. Ela é uma artesã, e uma liderança. E ela tá ali colocando aquela cinza que foi da fogueira de São João, da fogueira conhecida como a época de São João, que é muito forte no Nordeste. E o São João para a gente, para a maioria dos povos do Nordeste, é muito forte, porque é o Ano Novo, é a festa da fartura, é a festa do nosso Deus Badzé, é o nosso Ano Novo, é o nosso encontro para saborear tudo que a gente plantou. Por isso que nas casas, assim, minha família, ela foi muito empobrecida, mas sempre no São João era aquela época que tinha muita carne assada, muito peixe assado, muito bolo, muita comida, muita fartura, e dava assim um jeito, mas naquele período ali, todo mundo ia festejar aquela fogueira, todo mundo de frente da fogueira, honra ser comadre, compadre. Eu lembro, assim, eu com 10 anos de idade, eu era comadre com minhas primas, né, assim, honrando aquilo perante a fogueira, assim, ou afilhado, ou madrinha, ou padrinho, assim. Muita gente se faz esse batismo ali para a fogueira. Eu estou falando isso para dizer assim que tem uma sugação, digamos assim, do catolicismo com os festejos juninos, né? Com os festejos juninos. Então, o catolicismo ele tenta dar uma desmantelada nisso. E nós, povos enraizados com o território, nós, povos indígenas, a gente mantém isso tão forte. Então, assim, os mais velhos, eles ainda fazem, né, feitiços, assim, eles ainda fazem rituais antes de fazer a fogueira. Meu pai faz isso muito, assim, para saber como vai ser o inverno, com as cinzas da fogueira, como aparece no filme. Então, assim, mantém essa relação com a fogueira, por mais que tenham feito a quadrilha e esse coco e esse toré que a gente dançava em coletivo, eles colocam para dançar em par, em casal, mas a gente ainda assim, a gente mantém ali, resistindo ali, e a gente vira à noite, assim, olhando para a fogueira, e no outro dia tem essa relação com as cinzas, né? As cinzas são guardadas e colocadas ao redor da casa como proteção. E no filme a minha mãe fala, assim, que a avó dela fazia isso, que a avó dela conta que a mãe dela fazia, que a avó dela fazia, que a mãe dela fazia e que ela está fazendo e ela quer que os filhos continuem fazendo. E, e povos indígenas né? Quando se trata de saúde indígena, se trata sobre esse lugar de continuidade, essa força espiritual, né? Essa herança espiritual, assim. Então, tem esse momento que aparece essa prática, assim.
Então, eu destaco esse momento, assim como destaco, assim como tem vários outros, assim. Mas esse momento é bem específico e bem, assim, é um registro, né? Acho que, acho que tem um pouco disso, né? Eu faço parte da rede Catarririne, quem não tiver aqui, que queira conhecer, tem aí as redes sociais, que vai ter muito material, que é uma plataforma, um encontro, um ajuntamento de mulheres indígenas que fazem audiovisual. E aí eu estou comentando isso para dizer assim que o cinema feito por nós, assim, ele tem esse frescor muito forte, né? Tem uma inserção muito forte do real com a ficção, ou de ficcionalizar o real, porque assim, muito daquelas cenas ali, eu coloquei a câmera, eu pedi para minha irmã segurar, tipo, eu fiz o ângulo, eu peço para minha irmã segurar e eu vou para frente da câmera e faço algumas coisas. Mas aquela cena que a minha mãe está colocando as cinzas da fogueira, ela varreu a boca de porta e eu estava ligando lá a câmera e vendo as imagens do dia anterior, assim, que eu tinha feito. Aí ela estava varrendo, aí ela pega uma pá bem forte de ferro e ela começa a tirar aquelas cinzas e ir colocando ao redor da casa. Na mesma hora eu ligo a câmera e eu vou com a câmera, é tanto que aparece a minha resta, assim, e eu começo a fazer perguntas para ela, né? Como o que para muita gente seria um documentário, assim. Tem um acordo ali e uma intimidade que se dá também no ato, assim. Acho que tem, acho que eu fico muito, eu tenho estudado muito nos últimos do ano 2022, do início de 2000, final de 2021 para agora, eu venho estudando sobre roteiro de cinema. Então, eu estudo o roteiro clássico para perceber como intuitivamente a gente desmantela o roteiro clássico com muita elegância e com muita personalidade, assim. É, é, é um a arte indígena assim é indesvendável assim, é indesvendável o que a gente faz porque envolve muitos mundos, né? Nossa, meninas, caramba, vocês estão de parabéns. Olha, que emoção ouvir cada detalhe de que vocês estão contando. Realmente é muito importante. Eu estou maravilhada, tá? Estou mediando aqui a mesa, mas eu estou aprendendo muito com vocês. Não é minha área, né? Minha área é educação, mas a gente já aprende. Cada conhecimento passado, eu consigo trazer, transmitir, sentir. Isso é importante. Mas, continuando, eu quero fazer aqui mais uma provocação a respeito do filme de vocês. Qual é o processo de trazer a singularidade a partir do corpo, território, o que mais, assim, que vocês mostram no filme da Cileuza? Eu estava lendo aqui um pouco, eu queria saber, Cileuza, assim, qual é o processo, assim, do corpo e território, né? Que a gente tem sobre a singularidade, a partir daí, de como sentir, né? O corpo e território dentro os espíritos só atendem, entendem nossa alma. Explica um pouquinho pra gente. Deu para te entender, né, Siluza? Eu quero saber, nós queremos saber um pouquinho mais. Sim. Na verdade, nesse filme que a gente produziu, mostra, né, praticamente parte de um pouquinho de cada, né, sobre nossa vivência aqui, sobre território também, né, ali mostrou um pouco, um pedaço, né, porque faz parte, o território faz parte também da nossa vida, né, é dali que a gente tenta, é, que a gente busca, né, tá protegendo. Ali mostra um pouquinho porque de nossa luta, né, pela nossa sobrevivência e, e por causa do território que a gente luta não somente para nós, né, por todo o mundo, né, e que muitas vezes não é entendido. Ali eu falo um pouco mais sobre esse território, até
A gente buscou um pouco, tá colocando, né, do agronegócio que rodeia ali, mostra um pouquinho que a gente está numa ilha, né, uma ilha de lavouras, e também fala um pouquinho da nossa luta para homologação, né, do outro território que a gente está buscando, né, correndo atrás para que seja homologada, porque esse pedaço que nós estamos vivendo já é homologado, né? Aí tem outra parte que a gente considera também, né, muito importante, que a gente fala que ali viveu muitos anciões e que a gente sente a presença deles ali também, né? É por isso que a gente corre e luta atrás também, para que seja homologado. E é, toda vez a gente vai lá fazer monitoramento, né, acampamento, ali, porque os mais antigos falavam, né, que ali era nosso território também. E a gente sempre está indo lá com os alunos, né, reunindo para ir lá acampar, porque ali foi enterrado muitas coisas preciosas naquele território, que a gente sempre fala que quando a gente vai ali, a gente sente a presença deles. E ali naquele território tá todo o nosso histórico também, né? Que a gente não pode deixar de lado. Então, por isso que ali passa um pedacinho, né, no filme também, mostra um pouquinho do mundo em que a gente vive, né? Mostra um momento, mostra que eu estou caminhando, né, entre as estradas, de um lado a lavoura e do outro lado o território, né? Mostra a realidade totalmente diferente, né, de cada lugar. Eu acho que era mais ou menos isso. Obrigada, Sileuza. Bárbara, explica um pouquinho para a gente como é que é o processo da singularidade a partir do corpo, território. Explica um pouquinho para a gente aí. Olha, eu me desconcentrei agora um pouco, não sei se entendi tua pergunta, mas assim, eu acho que eu fico pensando numa série de coisas assim para trazer, desde pensar como falar das nossas dores, assim, escolher formas de falar das nossas dores dentro de uma obra de arte. É, Quando no final do filme eu pego a canoa e saio nessa canoa remando, e a câmera só mostra o imenso mundo de água, assim, eu acho que tem uma singularidade, tem um discurso na imagem para além do que é dito, sabe? Eu acho que a maior singularidade é para pensar essas imagens desse território, assim, as imagens vivas nos nossos territórios, como elas contam narrativas, como elas têm discurso para além do que é falado, entendeu? Eu acho que é para, eu acho que tem uma dramaturgia assim expandida, uma dramaturgia que está nessa imagem que tem muita força, assim, tem muita mostrar, né? Mostrar essa terra com dor, assim, mostrar essa própria terra, assim, não é uma terra cenográfica, assim, é de dentro da aldeia mesmo, assim, experimentando filmar as coisas, assim, tem muita imagem que é feita em celular, a maioria das minhas imagens foram feitas em celular, assim, então eu acho que tem isso, assim, de propor uma estética, assim, de luta também, assim, que tem uma luta, que tem uma força histórica, assim. Muito bem, Bárbara. Muito bem. Olha, gente, vocês estão acompanhando a gente aí, a nossa roda de conversa. Vocês podem colocar no chat alguma pergunta que vocês estão assistindo aí, que daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas, tá bom? É, tem mais uma perguntinha. Tá terminando, tá? Mais uma perguntinha. A curiosidade bateu aqui. Sileuza, eu queria saber, né, sobre as reflexões sobre a interseccionalidade entre gênero, raça e que envolve o território também.
queria que tu explicasse um pouquinho dentro do filme. O nome do filme é muito interessante. A partir do momento que você fala, os espíritos só entendem nosso idioma, traz para a gente um pouco sobre a reflexão, sobre a intencionalidade, para a gente entender entre gênero, raça e também sobre o território. Explica um pouquinho para a gente. Então, eu não sei se eu entendi Você completamente, entendeu? mas eu vou falar, Explica assim um pouquinho falar o sobre que eu... as reflexões assim que tu Uhum, entende sobre a intencionalidade entre o gênero, raça, que há sim uma sim. diferença. Voltado dentro do filme, que fala dos teus anciões, sobre o idioma, né? É um assunto difícil, muito difícil mesmo. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre as reflexões, né? Sobre Sim, entre gênero, raça, tá bom? sim, tá bom. Vou falar um pouco, só um pouco que eu entendi, né? Vou tentar explicar um pouquinho sobre isso. Então, né, os mais antigos acreditavam que antigamente os animais também falavam, né? Falavam, se comunicavam. E eles falam que através disso também teve esse surgimento, né? Da gente com os animais, eles se comunicavam com os animais também, que, tanto é que até hoje, né? Há esse respeito com os animais, por conta disso. Eles acreditavam muito, né? Eles se comunicavam e é por causa disso também que o idioma é referido a todos, né? Mas também, às vezes, é, ele é classificado, né? Quando é criança, jovem, até o adulto. Então, tanto é que na hora dos ensinamentos, os pais e as mães, né, ensinam de uma forma. O tratamento é diferente, mas não significa que um seja maior que o outro, né? Cada um tem sua importância, tanto do lado do trabalho das mulheres quanto dos homens. A gente acredita muito nisso, que a gente considera como se fosse mesmo um casal assim dos animais, que cada um tem sua importância, o trabalho é importante, né? Contribui muito para a comunidade, tanto o trabalho da mulher quanto dos homens. Os mais antigos ensinavam assim, né? Hoje teve um pouco da mudança porque interferiu muito, né, os ensinamentos religiosos e tal, aí interferiu bastante, mas os antigos ensinavam, né, tinha outro ensinamento. Tanto é que quando, na época, né, quando eles viviam eles viviam todos juntos, né, um respeitado o outro. Nunca houve o desrespeito com o corpo do outro, né, eles viviam em comunidade. Mas através que veio, né, os ensinamentos dos religiosos, aí foi tendo um pensamento diferente, né? Mas até hoje em dia ainda a gente pega um pouco desse, né, ensinamento do cultural, do lado cultural. E eu acho que era mais ou menos isso. Eu Tudo quis dizer, bem. né, do mundo dos animais, não vi essa diferença entre homem e mulher. Havia muitas histórias, né, que conta disso, que não havia essa separação entre homem e mulher, que cada um, os seres, né, eram iguais. Tudo bem, Silas. Que lindo de ouvir. Muito bem. A mesma pergunta, Bárbara, eu queria que tu respondesse para a gente aí eu entender um pouquinho mais. É muito interessante ouvir cada resposta, né? E a gente está aqui, eu estou tentando articular umas perguntinhas, tá? Eu vou perguntar mais depois, na rodada de perguntas. Bárbara, explica aí um pouquinho para a gente. Eu estava aqui, explica para a gente um pouco a reflexão, né? Sobre a interseccionalidade entre gênero e raça. Tem dois ou mais fatores, né, que a gente vê que
os sociais que definem uma pessoa. Mas como a Cileuza estava falando, é interessante. Eu quero que tu responda para a gente um pouquinho aí. Olha, eu concordo com a parenta, com Cileuza, que ela estava falando, e eu estava pensando, assim, que realmente há muito tempo os mais velhos contam, né, que tinha esse olhar horizontal e de respeito, né, assim, não era, o corpo não era sexualizado, né, o corpo é um território, e é ainda, até hoje, um território sagrado para cada um, independente de ser bicho humano ou bicho animal, sei lá. Mas a gente não pode deixar de mencionar que com essa colonização e com essa inserção, com tanta força do patriarcado e das religiões que têm outras visões diferentes das cosmovisões indígenas, totalmente diferentes, isso inserido dentro das comunidades, isso acaba mexendo um pouco com a nossa educação, com a educação dos nossos. Então, assim, e essa fala é para dizer assim que sim, existe muito machismo, existe muita violência, feminicídio, violência de gênero muito forte dentro das aldeias, assim. Inclusive no Ceará tem a semana nas escolas indígenas do Ceará, tem a semana da Diana Pitaguari, que foi uma parenta que foi, né, que foi vítima de feminicídio por outro parente. Isso tudo eu estou falando para dizer que essa violência de gênero ela está em tudo, assim. Então, assim, às vezes, né, as mais velhas, as lideranças, elas tentam e elas ainda buscam, assim, pensar a luta das mulheres como essa luta coletiva, né? Só que a gente tenta, só que ao mesmo tempo é um trabalho muito difícil, por isso que é tão investido nas crianças. Porque, assim, e sempre, como nós mulheres indígenas vamos olhar para a nossa luta, é totalmente diferente do feminismo branco, sim, mas a gente não pode deixar de mencionar que essas violências, né, essas violências do patriarcal, essas violências aí machistas, todas elas cotidianamente a gente fica tentando empurrar, existe demais dentro das aldeias e a gente fica tentando trabalhar isso, né, para que isso seja cada vez mais diminuído, né? É uma luta assim que as lideranças mulheres têm cotidianamente, assim. Isso tudo para falar que é importante assim, esse encontro de mulheres à frente das câmeras, assim, que de mulheres demarcando imagens, histórias a serem contadas, assim, né? Que a gente tem um outro pensamento, a gente não quer excluir os nossos irmãos parentes, mas a gente está num outro lugar de liderança, né? Que as mulheres estão em liderança no audiovisual, né? Nesse caso, assim. E isso é muito importante, assim, na trajetória, eu acho que na trajetória da nossa história, né? Dessas mulheres porque o movimento indígena, assim, como um todo, se me permite, ou as lideranças mais velhas, mas assim, o movimento indígena, eu olho aqui para o Ceará, o movimento indígena, quem está à frente são as mulheres, somos nós mulheres que mantemos nossas comunidades, sabe? Assim, é minha mãe que não deixa, é minha mãe que não se deixa levar por conversa mole que chega de jeito externa, sabe? Porque a cachaça, assim, pensando em outro elemento da colonização, ela é muito forte também, assim. Às vezes, os coronéis, né, ainda essa herança coronelista que tem no Nordeste, chega nas comunidades comprando os agricultores, os parentes, com álcool, assim. É uma arma de muita violência, assim. Então, assim, são as mulheres que enfrentam isso cotidianamente, sabe? E, assim, e estendendo um pouco mais, os elementos que são tratados no filme, né, a água, né, a fogueira, são elementos que têm uma relação cíclica, né, uma relação cíclica, assim como essa perspectiva afeminada, digamos assim, da vida, sabe? São elementos que têm um movimento com o tempo, né? Se a fogueira ela se acende, chega um momento que ela vai se apagar. Chega um momento que ela vai passar pelo processo de ser cinza e adubar a terra, né?
essa água, né? Essa água que tem uma relação, né? Essa água que ela tem danças diferentes, assim, né? A água que se move num açude é de um jeito, a água do rio ela dança de outra forma, a da cachoeira aí é que é de outras e outras formas, a do mar é outra, e é tratado também outros elementos, como a lua, né? Enfim, no decorrer do filme. Mas eu penso também, eu trago isso também para pensar nos bastidores, assim, acho muito importante esses encontros, assim, de nós mulheres estarmos à frente, né, dessas linguagens, assim, e junto com os demais parentes, mas, assim, é a vez agora do momento do pensamento dessa mulher, que sempre esteve, dessas mulheres, né, que sempre estiveram organizando, né, politicamente, assim, são elas que organizam, né, muitas vezes o parente vai lá e fala no microfone, mas é às vezes a companheira dele que organiza toda a comunidade que vai de casa em casa e junta todo mundo para fazer a reunião, sabe? Então, assim, é, é um outro lugar, assim, para a gente escutar essas vozes, assim, né? E acho que a maior força de uma liderança é a liderança que sabe escutar e age em coletivo e não individualmente, assim. E nós mulheres, assim, historicamente, as nossas matriarcas, né, ensinaram isso para gente, assim. Inclusive, quero dar um salve, assim, e a gente está com 2 dias que a nossa grande liderança, Tereza Cariri, faleceu. Ela vinha doente há bastante tempo e ela é um exemplo disso. Ela foi uma mulher que organizou, né? No final dos anos 80, ela saiu de casa em casa, de família em família, fazendo um processo de revitalização desse povo, de onde você vem, quem eram seus avós, estudando isso tudo e organizando, né, para revitalizar e fazer a retomada das etnias, né? Uma mulher no sertão, né? Ela nasce dos pais dela é da minha cidade, a mãe é de Crato, e ela vai morar em Crateús, que é outra cidade do Ceará, e trabalhar como empregada doméstica, né? E ela, sem ter nenhum um ensino médio completo, ela fez esse trabalho para lá de antropóloga, sabe? Para lá de doutora, para lá de qualquer instituição, assim. Então, isso é de uma força e de uma compreensão e de uma organização de mundo que não está que é assim que ultrapassa, sabe? Assim, é de uma força de leitura de mundo, de estar conectada com o agora, mas também de uma educação, assim, de uma conexão, de uma inteligência espiritual, sabe? Então, assim, acho que as obras dá para a gente pensar dentro delas e também pensar o povo que está por detrás dessas câmeras, sabe? Assim, que está por detrás dessas câmeras, não, dessa câmera, né? Que normalmente é uma câmera mesmo. Enfim, né? A gente que está pensando, essas cabeças que estão pensando e essas cabeças também que estão aparecendo, assim. Muito bem, Bárbara. Olha, meus sentimentos, tá? Pela perda dessa grande guerreira, mas cumpriu. E onde ela estiver, ela está olhando por nós, está lutando por um povo que realmente as mulheres estão ganhando seu espaço, já estão invadindo tudo mesmo. Nós, lideranças, nós estamos ganhando nosso empoderamento, perdendo o medo. Isso é importante, a gente ganhar nosso espaço. Meu parabéns, tá? A todas as respostas que vocês deram aqui para gente. Tem a Drica, se você sentir à vontade, ela tem uma pergunta. Vamos abrir agora a roda de perguntas, tá bom? Para abrir a roda de pergunta. A Drica tem uma pergunta para a Sileuza. Se você sentir à vontade, tu pode escrever ou tu pode falar, tá Certo. bom? Boa noite. Vocês estão me escutando? Sim, sim. Boa noite na Bahia, boa tarde, né, na Amazônia. Bárbara, muito muito potente, mano, muito sensível, muito interessante assim tuas pontuações, viu? É, eu acredito também que a partir do que tu falou, quando a gente pensa esse sagrado, né? Quando a gente pensa esse sagrado, a gente está falando do ser feminino, assim, não tem como estar falando de outra coisa, não, mano. Porque eu não sou mãe, mas quando eu penso sagrado, eu penso na vida, na existência, em dar à luz, em manter isso aqui pulsando, sabe? Então, a gente sabe, assim, que as mulheres que movimentam essa roda. Isso que você falou, assim, passa um assim, de que as mulheres mobilizam, as mulheres batem de porta em porta, as mulheres fazem o cerimonial, as mulheres conectam o sonho aos homens que chegam lá e falam, sabe? Isso assim é meio
é meio chato, mas é real. Mas eu também percebo um movimento assim diferente, assim, até a rede que vocês participam, onde eu pude assistir todos os filmes, né? A Marcha das Mulheres Indígenas, sabe? Todas as rodas de conversa presentes na marcha trazem essa força, né? Essa potência e essa necessidade da mulher assumir, né, a voz, não só preparar o ambiente. Mas, Silesa, eu tenho uma pergunta sobre o teu filme, que foi uma curiosidade que eu tive quando eu assisti, que a gente sabe que existem muitos processos por trás do recorte, né, por trás da câmera, né, por trás do celular. Quando a gente coloca a câmera e ali mais tá, quando o mundo está explodindo. Então eu vi imagens do agronegócio no teu filme, assim, sabe? E aí eu fiquei muito curiosa, assim, para saber como foi essa articulação, como foi essa mobilização, essa produção, esse diálogo, porque você, de certa forma, está falando, ó, vocês condicionaram a gente, vocês proibiram a gente, vocês massacraram a gente, mataram a gente, mas a gente está aqui. E aí tu foi lá e filmou, assim, sabe? Então eu queria saber como é que se deu, assim, esse processo mesmo de articulação, de produção, de diálogo e de convencimento do agronegócio de filmar, né? Para defender uma bandeira que é, enfim, né, que eles acabam e tal. É isso, basicamente. Oi. Sim, eu falar um pouco dos bastidores, foi isso mesmo, foi um pouco complicado, né? Mas também não foi tão difícil assim para a gente estar fazendo. Realmente, naquele momento que a gente foi conversar com o menino, né, que estava colhendo, e a gente foi, assim, meio que falando que era para a gente passar na nossa comunidade, né? E somente para a gente pegar aquele pedacinho, né? E tudo isso foi pensado, né, calculado, os meninos, né, também que já trabalharam ali. Aí eles conheciam, né? Aí eles sabem, né, como a forma de chegar, né, de falar sem também muito, provocar muito, né? Assim, mas é com detalhe, né? A gente falou que a gente ia mostrar somente para a comunidade a forma do trabalho, né? E também é, sobre. Foi tudo. A gente sentava ali na associação, né? Também a gente pediu para estar trabalhando ali, né? No coletivo. A gente pediu autorização do presidente, né? Que a gente estava iniciando, né? O nosso trabalho. E ali a gente foi escrevendo, né? A forma com que a gente ia. O desafio, né? É muito desafiador a gente estar ali, né? Filmando, mas também a gente nunca teve esse medo, né, do que podia acontecer, porque a gente já sabia, né, a maneira de chegar ali para convencer, né, a filmagem. E a gente conseguiu, porque também já teve vários filmes, né, sobre isso, que debate mesmo de frente com o mundo que hoje a gente está vivendo, né? Então, teve vários filmes que foi pensado nesse, né? Sobre o risco, sobre a forma da gente estar chegando ali, sem causar muita preocupação. Eu acho que é mais ou menos isso. Olha, a Drica tá respondendo aqui, eu entendi, mano. Obrigada. Tá agradecendo, tá? Tá. Tudo bem. Mas como tá uma pergunta, né? Que eu tô com curiosidade aqui, Sileuza, para ti mesmo, uma Uhum. pergunta. Hoje, na tua aldeia, vocês ainda permanecem com o idioma Olha, nativo, falando? é, somente os mais velhos que falam fluentemente, né? E restaram bem pouco na época que a gente fez o filme, eram 8, né? Aí que veio a pandemia e a gente foi perdendo mais, né? Agora restaram bem pouco mesmo os que falam fluentemente. Mas a gente às vezes busca, né, tá aprendendo um pouco nas escolas, assim. Aqui na região do Paredão, hoje em dia não tem mais, né, os professores linguísticos da nossa língua materna, somente na região do Cravari.
Aí tem os nossos vizinhos mais próximos que a gente fala Minqui, né? Que eles têm um idioma um pouco mais parecido com o da gente e eles falam fluentemente. Então tem todos os professores também, né? Estão buscando outras formas de estar resgatando, trabalhando com os alunos. Mas hoje atualmente, né? A gente não fala fluentemente, os mais jovens, só os mais velhos, né? Ai, poxa, que é triste. Eu ia te perguntar uma pergunta por dentro da outra, mas aí já me respondeu, na verdade, Ah, contemplou, né? Que era sim, sobre ter um espaço de estudo da língua materna, né? Dentro da própria comunidade, mas sabe, isso é mais, vamos dizer assim, vou pensar que seja mais distante um pouco, né? Mas dentro de casa, tu fala um pouco ou não? É só português? não, a maioria é só em português, só em Oh, português. poxa. Hum, Mas é muito bom, né? Procurar uma parceria, ainda que tu falou que tem hum, o mais velho, né? Para praticar um pouco, para não perder, né? Não perder a sim, língua materna, que é fundamental, né? É a nossa identidade, né? Bom, sim. era isso. Eu queria perguntar das meninas, a gente já alugamos muito vocês. Se querem fazer mais alguma pergunta, eu não vi aqui no chat, se tem alguém que quer tirar uma dúvida, ou então a gente vai dando encaminhamento, né, para o nosso final. Quer fazer, Sara, alguma pergunta às meninas? Não? Então tá bom. Então, meninas, eu vou passar a palavrinha para vocês. Para Cileuza ou para Bárbara, para dar as palavras finais, né? De agradecimento e muito obrigada mesmo vocês ter tirado esse tempinho de vocês para estar falando conosco aqui, narrando essa belíssima história que eu fiquei encantada e estou muito curiosa para me assistir. Eu vou assistir, eu acho que vou passar a noite assistindo hoje, né? É muito bom para saber o detalhe, vocês contando assim, é bom para a gente ficar curiosa de assistir o filme, né? É muito bom. E eu queria que vocês dêem palavrinhas finais de vocês, para a gente dar um caminhamento aqui, tá bom? A gente agradece muito, guerreiras, vocês são mulheres guerreiras, empoderadas, têm uma força na fala. É isso que é importante nós mulheres, nós temos uma potência na voz de falarmos mesmo. Fico com vocês, Sileuza, suas palavras de agradecimento. Só quero agradecer mesmo, né, pelo convite de estar participando. Fico muito feliz de estar representando, né, o coletivo Yamatli, que é do povo Manouki Minki, né? E fala também que é uma pena que a minha companheira, né, Marta Tibuísse, não está participando, que ela é uma excelente, né, excelente cineasta também. Infelizmente, ela não pôde participar, mas eu fico muito feliz de estar representando, né, um pouco também das mulheres lá do Minki. Elas são uma excelente cineasta. Tem vários filmes delas lá que se vocês puderem ver, né, do coletivo. Eu fico muito feliz e agradecida. Obrigada, obrigada, Sileuza. É um prazer imenso ter te conhecido, viu? Espero que a gente se encontre por aí, né? A gente vive andando, viajando, quem Sim, sabe a gente se encontra. é verdade. Prazer. Bárbara, minha Pois linda. é. Então, mais uma vez agradecer o chamado, dizer que é sempre um espaço de saúde poder estar, né, conversando, trocando oralidades com outras pessoas, assim, estar partilhando os nossos fazeres, assim. Aproveito a oportunidade para convidar todo o público que está aqui nos assistindo ou que vai assistir depois para conhecer, né, o audiovisual feito por pessoas indígenas, feito por mulheres indígenas, ver o que a gente anda inventando por aí, com a câmera, porque a gente, na verdade, sempre inventou, sempre fizemos nossos movimentos, nossas invenções, mas das últimas décadas a gente tem experimentado ligar esse negócio, né, chamado câmera, né? E criado e partilhado momentos, construído momentos, né?
Então, assim, convido todo mundo para assistir. Tem várias plataformas que tem filmes indígenas disponível, filmes não somente filmes de temática indígena, filmes feitos por pessoas indígenas, que tem esse diferencial, né? E acho que uma roda de conversa dessa, eu espero que ela se repita mais e mais vezes. Quem sabe em algum momento presencial a gente faz um festival, coisa linda, com uma fogueira, e a gente está conversando sobre nossos filmes, né? E conversar sobre nossos filmes é conversar sobre tanta coisa, né? Conversar sobre uma obra de arte é sempre conversar sobre muita coisa, mas assim, quando essa obra de arte se trata dessa memória indígena num país como o Brasil, tem um peso muito maior, porque as aulas de histórias de toda a população brasileira, ela foi muito negligenciada. E as imagens que levantaram da gente em todas as linguagens artísticas, inclusive no audiovisual, elas foram muito, na maioria das vezes, a maioria delas, elas foram muito violentas com a gente. Então, elas construíram o audiovisual, assim como o teatro, que é essa outra linguagem que também pratico tanto, e a literatura, foram linguagens que muitas vezes nos mataram, muitas vezes foram colocado a gente como ou os selvagens ou os tolos, e sempre isso colocado pela mão de um não indígena. Então, quando a gente toma autonomia e a gente é, sobe nesse palco e faz a nossa história, trazendo as nossas cosmovisões como discurso, no início, no meio, no fim. Então, assim, é um momento minimamente, é um mínimo de reparação através de uma linguagem, né? Através da arte, assim. Porque quando a gente conta a nossa história, é um exercício muito grande, assim, um exercício coletivo muito grande, assim, tanto para nós indígenas, para os parentes que vão assistir, mas também para o não indígena, assim. Então, é urgente que o audiovisual, todas as linguagens, né? Mas tratando aqui do audiovisual, que ele tenha o pensamento e a assinatura do indígena, não só a opinião do indígena, não só o indígena atuando, mas também esse indígena comandando, esse indígena pensando, esse indígena articulando. E a gente sabe falar de muitas coisas, principalmente da gente. A gente sabe falar de muitos mundos, e principalmente do nosso mundo, e o nosso mundo é plural, assim. É isso, assim, salve, salve esse ajuntamento, esse encontro, tá bom? Abraço no coração. Salve, Bárbara. Olha, muito, muito, muito grata por vocês estão participando com a gente. Obrigada pelas palavras, muito gratidão mesmo a vocês. Tiraram esse tempo para estar compartilhando conosco. Nós estamos caminhando para o final da nossa roda de conversa agora, né? Mas antes de finalizarmos, sigam o nosso Instagram, tá, gente? Do Cineclube, tá? @Cineclube e Chapé. Eu acho que eu pronunciei direito, né? E também tem o nosso site, tá, gente? Vocês seguir www.cineclubechapi.com.br para acompanhar as divulgações da próxima sessão e as rodas de conversa que ainda vai ter. A sessão Pessoas Descendentes de Gênero, Afeto como Ponte para o Sútil, estará disponível na segunda-feira, tá, gente? Dia 16. Acompanhe nosso Instagram, nossas redes aí, e vocês estão convidados para assistir, que vai estar disponível, tá bom? Muito obrigada e gratidão a todos que estão participando, que acompanharam até o final. E a gente fica muito grata. E vou falar na minha língua, e o Surupaque. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todas. Essa mesa é sempre muito importante. Essa é a nossa segunda edição do Cineclube Patrícia Ferreira Paraitiapã. A gente sempre espera muito por essa mesa. Eu queria agradecer a Bárbara e a Cileuza. Infelizmente, as outras duas não puderam estar presentes, mas agradeço muito a participação de vocês. Essa mesa vai ficar disponível no YouTube. A gente também vai ter, a gente tem esse diferencial nessa edição, onde a gente vai ter duas exibições presenciais aqui na cidade de Manaus.
A gente almeja que no futuro bem próximo a gente consiga fazer exibições presenciais onde a gente consiga trazer as diretoras para dialogar junto com a gente aqui, mas desde já eu quero agradecer muito a participação de vocês, o fato do filme de vocês estarem com a gente nessa edição, e a gente espera que essas obras consigam tocar outras pessoas, principalmente aqui em Manaus. E é isso, muito obrigada. Oi, meninas. É, eu sou a Laís, tá? Como eu já havia falado. Eu queria agradecer vocês pela oportunidade, pedir desculpa também por sempre estar mandando muitos e-mails e muitas mensagens, né? Mas muito obrigada por essa oportunidade que vocês nos deram, né? De poder divulgar os trabalhos incríveis que são de vocês, né, no nosso cineclube, e queria agradecer também às outras duas cineastas que não puderam estar aqui com a gente hoje, mas que também possuem trabalhos incríveis, e quem sabe futuramente a gente possa estar todo mundo junto, né, podendo ter essa troca bem legal. Muito obrigada mesmo. Drica? Ah, sim, nossa. Eu me chamo Jake, eu acho que eu não conheço Bárbara, né, presencialmente, eu conheço os demais. Eu queria agradecer, assim, né, a oportunidade de poder assistir filme de várias mulheres, assim, dezenas de mulheres, filmes maravilhosos, filmes sensíveis, filmes tocantes, filmes necessários, né? E eu gostaria muito, eu desejo muito assistir os próximos filmes de vocês, meninas. Silesa, não pare de produzir. Bárbara, propague o sagrado feminino, o nosso corpo território, né? Então, produzam, bora produzir, bora colocar em nossas narrativas, independentemente das circunstâncias, dos processos, bora colocar nossa narrativa na frente da tela, porque são necessárias e potentes. Então, meninas, obrigada. Imensidão, agradecida, tá, pelo convite também, foi direcionado a mim para mediar essa mesa. Fico muito grata e feliz de conhecer mulheres guerreiras, potentes aí, e estou muito feliz, tá, gente? Beijinhos. Tchau, meninas.